serviço à agricultura brasileira em ter acabado a empresa brasileira de extensão rural. Então, nós temos hoje uma grande Embrapa, mas que ressente do profissional que leva os resultados da pesquisa para aquele que paga os seus impostos e que produz o alimento necessário para a gente ter a segurança alimentar no Brasil. Mas vamos ouvir agora o nosso Emerson falando sobre o programa de Estradas da Produção, que foi um programa que foi defendido no programa de microbacias e que entrou no componente de adequação ambiental. Agradece o convite aqui de estar no Clube de Engenharia, aos colegas e colegas de profissão. É uma satisfação a gente hoje, um dia falando sobre conservação do solo, e o solo conservado, um bom solo, um solo de qualidade, produz um bom alimento. E o Rio de Janeiro, ele pode não ter um grande número de produtores, mas tem uma grande quantidade em produção. Nós pegamos a região serrana, praticamente é o cinturão verde ali da produção de hortaliças, abastece praticamente todo o estado do Rio de Janeiro. Quando tem faltas em outros estados, os nossos produtos vão para os outros estados, né? Nós temos, vai para São Paulo, vai para Minas, a gente vê na região serrana caminhões chegando lá. E a gente tem muito a avançar. A Europa, as coisas acontecem rápido, né? De uma geração para outra, os pais veem a mudança nos filhos, né? A nível de metodologia, de práticas e conservação. Aqui para a gente é um desafio, né? A gente adotar metodologias e práticas, por exemplo, na região serrana, onde a topografia é complicada. Você tem as vantagens climáticas, tem vantagens culturais de trabalho, mão de obra, aquele pessoal está há gerações trabalhando, cultivando aquela terra, produzindo hortaliça. E algumas metodologias foram desenvolvidas para grandes áreas, para áreas, vamos dizer, áreas planas, os cerrados, os chapadões. E na região serrana, na serra, onde a gente tem a produção, são poucas ainda as metodologias que a gente tem. Haja visto até a questão, falando em conservação do solo, né, contaminação do solo com os agrotóxicos, que a gente tem o problema de que não existe registro para muitos tipos de hortaliça ainda. Não existem algumas hortaliças que as empresas não têm interesse, o custo é alto para registrar um produto, e como o produtor vai utilizar ali 20 ml, 30 ml em 4, 5 canteiros, não há o interesse de registrar esse produto. Então, os produtores ficam ainda a mercê aí de uma falta de um registro de um produto e de técnicas que a gente tem que enfrentar. Eu vou fazer uma apresentação rápida do programa, né, o programa de governo, e depois, no final, eu faço uma ilustração do trabalho nosso na região, do trabalho em si, em campo, do programa Estradas da Produção. Então, praticamente em 2009, a gente tinha um número muito reduzido de máquinas, as máquinas estavam sucateadas, né, com a média superior a 20 anos de equipamentos, que dá para a gente ver o estado dos equipamentos. Essa era a situação da Coordenadoria de Engenharia Rural, que eu sou engenheiro agrícola e trabalho nessa coordenadoria. Né? A maioria das prefeituras não contam com recurso, tem poucos recursos e é difícil você... o custo de uma estrada na região serrana é completamente diferente do custo de uma estrada numa área de baixada, completamente diferente. Numa ilustração eu vou passar isso para vocês. Por exemplo, a média dos municípios na região serrana, Teresópolis deve estar com uns 800 quilômetros de estrada vicinal, só de terra, Sumidouro em torno de 1.000 quilômetros. Quer dizer que uma prefeitura, para manter todas essas estradas em aclive e declive, é complicado, o custo é alto. Né? Esse aqui é um dado antigo da malha rodoviária vicinal no Rio de Janeiro, é de 2003. Tá? Então, municipal, 14.576,
mas está bem desatualizado esse número. Para frente a gente vai falar isso. E aqui vem o que a gente estava comentando, a questão do Rio Rural e do BNDES, né? Então, houveram a alocação de recursos junto ao BNDES, através da Secretaria de Agricultura e Pecuária, foram 25 milhões de reais em investimento de máquinas. E foi instituído um decreto, que é o 42.244, criando o programa Estradas a Produções. E aí a consultoria é através do Rio Rural, né, para que a gente pudesse, da melhor forma, desenvolver esse programa, envolvendo a questão ambiental e as práticas. Em 2010, aqui foi a apresentação da nova frota. Então, aqui estão os equipamentos, nós temos tratores de pneu, escavadeira hidráulica, reto-escavadeira, os tratores de pneu, que a gente chama de trator de pneu, que é o equipamento que prepara o solo. Então, a gente atua também a nível de preparo de solo. Tá? O quadro atual das máquinas, né, nós temos atualmente, são esses equipamentos, tá? Reto-escavadeira, moto-nivelador, escavadeira hidráulica, pá carregadeira, implementos agrícolas, roçadeira, grade, caminhões para fazer transporte, caminhão para abastecimento, caminhão basculante, fotos aqui de pá carregadeira, escavadeira hidráulica e a malha viária, né, praticamente aqui com 17 mil quilômetros. O levantamento realizado junto às municipalidades indica atualmente uma extensão aproximada de 25 mil quilômetros. Por quê? A tendência das propriedades, as famílias vão dividindo, e aí você começa uma propriedade grande a ter 5 ou 6 produtores. Esses produtores não têm condições de manter a estrada. Eles chegam à prefeitura e pedem para essa estrada se tornar uma estrada vicinal. Então, vai aumentando a malha viária. Como eles não vão conseguir conservar, então, a tendência é sempre aumentar a malha viária dentro dos municípios, né? A maioria dessas vias, 89,3%, é responsabilidade do município e conta com poucos recursos. Os municípios eles têm que atender toda, quando a gente entra numa secretaria de obra, ela já tem dificuldade para atender a área urbana, cheio de deficiências, e aí a área rural acaba ficando em segundo plano e vai sofrendo aqueles problemas que quem está no campo está acostumado a ver em manutenção de estrada, não é? Das secretarias de agricultura. O objetivo do programa, né, tem algumas metas: recuperar e adequar estradas vicinais, fazendo um resuminho rápido, promover a valorização das comunidades rurais, o acesso aos serviços públicos, aquela história de que quando chove, dá lama e o ônibus não consegue buscar as crianças para a escola. Então as crianças ficam, de repente, aquele dia a professora ia passar uma matéria nova, aquele dia de avaliação, e as crianças não têm condições de uma escola. A pessoa fica doente, vai uma moça grávida, ali uma senhora grávida, tem que ter acesso ao hospital, e se a estrada não tiver trafegabilidade, vai comprometer a saúde dela, da criança, e o desenvolvimento também, que a gente fala, o desenvolvimento da criança não é parte da educação, né? E fortalecer a economia das comunidades rurais. O produtor hoje, ele enfrenta uma série de dificuldades, a gente tem, aumentou as dificuldades do produtor a nível de comercialização. O mercado ele foi reestruturado hoje, então você tem grandes grupos hoje que estão atuando. Antes era bem, vamos dizer, bem fatiado, né, essa parte de comercialização. Hoje concentrou, então está na mão de grandes grupos, a margem de lucro do produtor hoje é pequena. Nós temos também um problema com pragas e doenças, né, devido ao uso indiscriminado de agrotóxicos. A gente não se torna tão mais eficiente esses produtos. Então, o manejo no solo, com muita contaminação do solo, e com isso está diminuindo a produtividade. Então, a gente tem perda de produtividade do produtor, problema de comercialização. E, quando ele não tem estrada, a tendência, como é que funciona? Hoje existe um preço para aquele que está numa beira de rua, próximo ao asfalto, existe um preço para aquele que está andando 4, 5 quilômetros, e aqueles produtores que estão a 5, 10 quilômetros, eles praticamente o caminhão nem vai buscar. Porque quando você tem excesso de produção, o comprador ele não coloca o caminhão no buraco, ele não coloca o caminhão na lama, ele vai buscar quem está próximo. Então as áreas mais afastadas estão ficando abandonadas, não é? Apoiar as ações do governo, existem na parte de fomento agropecuário, todos os programas que o governo do Estado e o governo federal desenvolvem, a gente vai estar apoiando. Integração demográfica entre um município e outro, que a gente tem, por exemplo, Teresópolis e Sumidouro. Existe ali várias linhas de comercialização entre os dois municípios, então as estradas promovem isso aí.
ampliar a área cultivada, norma de atendimento, aqui falando do decreto, né, entre CEAPEC e Emater, a utilização da frota para recuperação e manutenção do estrado. Então, esses equipamentos são específicos para a área rural. Com algumas exceções, emergência, a gente atua na área urbana, mas nosso foco, a gente não atende a área urbana, nós atendemos só a área rural. Tá? Aqui está o decreto, né, de 15 de janeiro de 2010. A metodologia de atendimento, são feitos convênios entre os municípios e o Estado. Existe o rodízio entre os municípios para que cada município para que todos os municípios sejam atendidos, né? É feito inicialmente uma visita técnica, elaborando um relatório do plano de trabalho, é enviado à coordenadoria, que é o CORE, Coordenadoria de Engenharia Rural, que é feita avaliação e autorização para atendimento. Existem os conselhos municipais de políticas agrícolas e pesqueiras, conselhos gestores e microbacias, eles são parceiros. E aí, na prioridade de atendimento, qual comunidade vai ser atendida primeiro? Qual estrada está sendo mais precária? Então, a gente faz esse trabalho participativo junto à comunidade. As patrulhas, a gente conveniou adotar esse nome, é um conjunto contendo, no mínimo, uma retroescavadeira, uma motoniveladora e um trator agrícola complemento. Pelo menos esses 3 equipamentos constituem uma patrulha agrícola. A gente organizou e distribuiu o programa no Estado, contando com 21 patrulhas, e aqui estão os municípios sedes e patrulha. Então, nós temos hoje Araruama, município sede, Barra do Piraí, Cachoeiro do Macacu, Campos, Italva, Itaucara, Itaperuna, Macaé, Macuco, Nova Friburgo, Pati, de Alferes, Queimados, Resende, São Francisco da Bapuana, Silva Jardim, Teresópolis, Três Rios, e nós com uma aquisição, por isso que está em outra cor, uma aquisição mais recente, entrou sede dos municípios na atividade Quissamã, Cardoso, Moreira e Santo Antônio de Pado. E cada região dessa colorida é atendida por um desse município sede, uma patrulha desse município sede. Tá? O cronograma, é montado um cronograma, né, junto com os coordenadores e a secretaria, e o prazo de atendimento em cada município é de 30 dias. A hora que encerra o atendimento no município, todas as máquinas são movimentadas para outro município. Caso a gente não tenha terminado a estrada, ou caso tenha uma estrada secundária importante que ficou, é feita uma avaliação através do engenheiro responsável, e, segundo a análise de autorização, pode-se estender o prazo de atendimento a esse município. Priorizado os trechos, aí a gente trabalha junto com as prefeituras, novamente os conselhos municipais, os CMDRs, né, os conselhos gestores das microbacias, que a gente está sempre trabalhando junto com a microbacia, e classes de produtores, entidades, sindicatos, e junto com uma análise técnica, a gente faz uma adequação em relação a essa priorização também das estradas. Alguns atendimentos específicos, né, estabelecimentos celebrados com parceiros públicos e privados com foco social, uma cooperativa, alguma outra entidade, a gente também faz esse tipo de trabalho, esse tipo de atendimento à localidade. Ampliação da frota. Aí foram adquiridos agora recentemente, não, 2011, né, adquirimos mais 4 retroescavadeiras, mais 4 motoniveladoras, mais um rolo, alguns equipamentos que faltavam para a gente aumentar o número de patrulhas, passando para 21 patrulhas. Então, a gente tem o quantitativo 2009 aqui apresentado, o quantitativo que foi adquirido em 2011 e o total. Então, hoje a gente conta com aquelas que eu comentei com vocês, são 21 retroescavadeiras, cada patrulha contém, né, retroescavadeira, motoniveladora, que o pessoal também chama no campo de patrol, e 25 tratores e pneus, que alguns municípios têm 2 tratores e pneu. E aqui vem os outros, como eu contei com vocês, caminhões e outros implementos agrícolas para os tratores. A estrutura operacional do programa, a gente tem a CEAPEC aqui, que é a Secretaria de Agricultura e Pecuária, depois a Coordenadoria de Engenharia Rural, e o escritório de engenharia rural fechando nas patrulhas. Então, praticamente essa estrutura de funcionamento do programa. A equipe atual consta com engenheiros agrícolas, agrônomos, técnicos agrícolas, administradores de patrulha, operadores e motoristas.
Nós temos um método de vistoria de frota, onde é acompanhado cada equipamento, a situação de lataria, parte elétrica, lubrificantes, vazamento, e aí a gente tem um acompanhamento junto com o pessoal da manutenção para cada equipamento da patrulha. Temos uma avaliação pessoal, onde é avaliado operadores, administradores, técnicos, coordenadores, né, em cada município. E na catástrofe de 2011, o Estado da Produção já estava antes de acontecer a catástrofe. Então, quando aconteceu a catástrofe, as primeiras máquinas que trabalharam na região serrana foi a nossa, que elas já estavam no local de trabalho. Praticamente, eu fiquei preso entre 3 barreiras e eu estava próximo às máquinas, né, durante a noite. Então, de manhã, a gente saiu do meio, não tinha acesso nem para frente nem para trás. Então, essas máquinas saíram abrindo acesso. Então, eram 8 horas da manhã até 10 horas da noite, as primeiras máquinas que trabalharam na região serrana foram as nossas, e aí houve o deslocamento de toda a estrutura para atender às ações emergenciais, desobstrução, reconstrução de estrada, e depois houveram contratos privados com o governo. As máquinas tiveram que voltar para os seus municípios sede, e aí o governo do estado contratou contratou mais patrulha para que a gente pudesse fazer o trabalho de reconstrução. Todos os decretos praticamente de emergência e calamidade que foram publicados em Diário Oficial no estado, a gente esteve presente. 2011, 2012, aqui praticamente todos os municípios que foram decretados estados de emergência, a gente atuou de forma, junto com o pessoal da prefeitura, junto com o pessoal da Defesa Civil, nessas situações emergenciais. As metas para 2013 é a gente aumentar a produtividade, redução de acidentes, redução de custos, diminuição de rotação de pessoal, maior entrosamento, ambiente de trabalho, satisfação pessoal, a implantação de programas de recomposição vegetal de encostas, né? A questão dos processos erosivos aqui, a ruptura de talude, assoreamento, interrupção de drenagem natural. Enfim, a gente pretende nessa recomposição do patrimônio ambiental, com retirada de agentes de degradação e implantação dos processos de recuperação vegetativa. Quer dizer, eu vou colocar para vocês, muitas barreiras houve no primeiro momento, foi desobstrução da estrada. Então, liberou o caminho. E ficou muito material em costa. Material que, com as chuvas que estão vindo, eles continuam descendo. Então, praticamente, se larga esse material para lá, vai ter que ter sempre uma intervenção contínua e a gente não vai conseguir a reposição. Começa a ter um processo de recomposição natural, daqui a pouco aquele material desce. Então, a gente fez esse processo inicial de limpeza. Estamos limpando praticamente todos esses taludes, esse material solto, e aí, em alguns locais, naturalmente, está correndo esse processo de recomposição vegetal. E, com isso, a gente não oferece mais segurança e deixa o trabalho, não vamos falar que o trabalho fica pronto, mas evita ter que voltar ali para a gente ficar retirando o material. Prosseguimos com o trabalho de construção, nós construímos algumas pontes na área rural. A gente vê que a ponte é importantíssima, ela oferece muito risco. Houveram pontes que a gente, quando foi avaliar por baixo, estava a madeira toda podre, existiam, vamos dizer, bases, né, que o pessoal fez de ponte, onde colocava manilhas, e a gente acreditou que aquelas manilhas, anéis de manilhas, estariam cheios de concreto. A hora que a gente foi tirar aqueles anéis de manilha, estava com terra. Então, ela pegou o anel de manilha, colocou terra e lançou a ponte. Quer dizer, a gente encontrou situações que não sabe como é que a ponte estava parando, né? E a gente pretende adquirir ainda, para completar as patrulhas e adquirir material. Como a prefeitura, nós temos a parceria, aquele convênio com os municípios fornecem material. A gente entra com os equipamentos e a contrapartida do município seria brita, cimento, manilha, bloco. Está sendo difícil essa parceria. Então, a gente tem trabalhado no sentido agora de a gente adquirir isso, junto até com o pessoal do Banco Mundial, esse material de revestimento que é tão necessário. Nós deixamos a pista pronta, aí fica faltando só lançar o material. A prefeitura não tem material para fornecer e compromete, às vezes, o trabalho nosso por causa dessa
essa deficiência de material. Uma experiência que a gente tem feito é a utilização daqueles polímeros, né? Então você aplica no solo e ele vai gerar maior compactação, maior impermeabilização, maior resistência à umidade, maior estabilidade do solo, reduzindo os trabalhos também de manutenção de estradas. Isso ainda a gente está em estudo, experimentalmente a gente acompanhou alguns trabalhos nesse sentido. E a gente pretende complementar as patrulhas. Tem uma meta para 2013 aqui, que é adquirir mais rolo compactador, que é um equipamento essencial. A gente precisa trabalhar a compactação do solo na estrada. Ao contrário do que a gente faz no preparo do solo, na estrada a gente tem que compactar para evitar o processo erosivo, né? E precisamos mais caminhões, basculantes para transportar material, oficina, picapes, que tem problema na serra de acesso, né? Os nossos carros têm dificuldade em acessar locais com lama e tudo mais. Então, aqui estão os resultados alcançados, né, desde 2009, 2010, 2011, a meta para 2012. Aqui está um asterisco, 2011, nós estamos fazendo praticamente um trabalho de caráter emergencial de recuperação. Então, tem estradas que, em 1 quilômetro, eu encontrei 8 pontos de deslizamento. Não tem como avançar as máquinas, a gente fica preso ali até tirar aquele material, tem que levar para um bota-fora licenciado. Às vezes o bota-fora na região serrana é difícil a gente encontrar um local para liberar um bota-fora. Bota-fora, o local onde a gente vai depositar esse material de limpeza e o material da barreira. Porque a maioria das áreas são áreas EPP. Então, às vezes o caminhão anda 10 quilômetros para fazer um bota-fora numa barreira. Quer dizer, o trabalho oneroso, trabalho custoso, caro e demorado da gente realizar. Então, a gente teve uma redução aí de KM de estrada, mas, em contrapartida, nós tivemos um trabalho grande de manutenção, de recuperação, né, na área atingida pela catástrofe. Preparo de solo, também hectares preparados, né, nós estamos pretendendo passar para 3.728, quer dizer, uma média aí. Concluímos, né, do programa, ele tem levado grande apoio, infraestrutura aos municípios, logística de estrada e fortalecimento da agricultura familiar. Manutenção e recuperação dessas estradas iniciais, melhoria de qualidade de vida dos produtores e apoiando o escoamento da produção, os empreendimentos agropecuários. E aí a gente coloca praticamente, assim, fechando o que é o programa, né? Que da Secretaria, vou colocar para vocês agora... Vou ilustrar um pouco o trabalho, tá? Esse slide mostra ali em Bom Sucesso a parte baixa, um dos lugares onde mais foi atingido. Então dá para a gente perceber aqui a quantidade de vegetação. Aqui do lado vocês vão poder acompanhar que não existia, isso ficou bem marcado, que assoreou totalmente o córrego. Tá? Já não perdeu tivemos que verificar no Google onde era o traçado antigo do córrego. A gente começou a trabalhar ali com lama ainda, não estava nem seco o material ainda, quer dizer, as máquinas com dificuldade de movimentação, então tudo com máquina pesada, né? Trator pesado, um D6, pá carregadeira, equipamentos grandes. Nós estamos tirando praticamente areia aqui, ó. O material, como é que é claro aqui. Tá? Aqui já o processo avançado, no mesmo local, tá? As máquinas já praticamente a gente faz a limpeza, colocamos o material aqui na base para ajudar de apoio a esse material para não deslizar, e a gente esparrama essa areia. Essa areia praticamente depois do produtor vem com arado, a gente vai virando, porque às vezes dá uma camada uns 20 centímetros, a gente vai traçando aquilo, né, junto com o solo antigo, porque não teria como pegar esse material e levar para outro local, e nem local para isso. E alguns produtores conseguiram excelente resultado a nível de produção. A gente sabe que a areia não tem, não tem um material legal, mas em compensação, renovou aquele solo que estava cheio, aquele solo com drenagem, enfim, a gente conseguiu várias coisas. A gente tem muito problema com nematóide hoje na serra, muito problema. Então o produtor, ele entrou com solo novo, diminuiu os problemas que ele tinha, com nematóide e tudo mais. E com isso ele conseguiu ter uma colheita um pouco melhor. Aqui, está vendo, a gente falando de solo, quer dizer, muito solo foi perdido e muito solo ficou sujo, né? Você olha que a gente conta de tudo aqui, ó, bacia, resto de estufa, cano, isso aqui teve que botar fora. O processo de limpeza não tinha outro jeito. A gente tinha que raspar tudo isso e levar para o botar fora.
Aqui, aquela mesma área, a gente já vai deixando os montes aqui de material, né? A mesma área aqui, olha o córrego, como é que ficou a situação. Só pedra. Isso aqui é uma fase média do rio. O rio está dividido a parte baixa, que é aquela que eu mostrei para vocês, com bastante areia, uma parte intermediária, ó, praticamente nós estamos tirando pedra aqui do córrego e colocando aqui. Tá? E a parte de cima, depois eu vou mostrar uma foto para vocês nesse alto aqui, vocês vão ver o que veio de pedra nessa localidade. O que a gente fazia com isso aqui? Abria um buraco aqui, fazia uma contenção para esse córrego e deixou essas pedras ali, que não tinha nem como transportar. Então a gente aprofundou, fez uma contenção lateral, que do lado de cá já existia um muro, né? E a gente deixou ele para fazer um talude ali nesse novo córrego que a gente teve que reabrir. E aqui praticamente a área limpa já, com o produtor faz aquela limpeza manual, né? Já catando o soco já e quase pronto para o plantio. Esse aqui existia uma casa, esse produtor perdeu a família toda, esposa, filhos. A casa estava justamente aqui, ele construiu, não esperava e construiu a casa beirando o córrego. Olha outra situação aqui, o que veio de sedimento da parte de cima aqui, praticamente, essas árvores estão atrapalhando, mas é uma parte alta, então veio todo esse monte de sedimento, quer dizer, terra, galhos, árvores, enfim. E aqui tinha uma área de estufa, vou ver que uma parte das estufas arrancou todas, e aqui está um pedaço da estufa que sobrou dele, né? Outra situação que a gente deparou muito, por exemplo, isso aqui, em Santa Rita, uma área de assentamento do INCRA. Isso aqui virou a sede do parque, um parque municipal ali das montanhas de Teresópolis. Aí o INEA passava aqui dos açorianos, quando chegava aqui na ponte, ele vinha, né? Vinha de baixo para cima, chegava aqui e pulava a ponte. Aí não adiantava você fazer o desassoreamento para cima, porque acumulava material novamente. Então a ponte ali não tinha outra solução, não tinha como limpar aqui, teve que arrancar a ponte. A gente fez esse trabalho também de ajuda, em parceria junto, estava todo mundo um ajudando o outro lá. Aí colocamos uma ponte nova, já mais alta, para dar mais vazão, e conseguiu aumentar a altura do talude, com isso uma vazão maior, para que quando chovia praticamente, a estrada está ao lado aqui, estava estragando a estrada. A gente fazia estrada aqui, toda a água que vinha entrava, então entrava na estrada. A gente conseguiu ganhar essa altura. Aqui, aquela localidade que eu falei para vocês, Bom Sucesso, olha como é que isso aqui começou a abrir, porque a gente foi avançando com o canal aqui. Não existia isso aqui, a água esparramava. Tinha uma passagem de água para cá, outra aqui, o córrego foi todo esparramado. Quer dizer, assoreou totalmente, a gente perdeu até o local onde era o córrego. Tá? Então, e olha como é que ficou. A parte alta aqui não foi atingida, mas a parte baixa está praticamente toda em areia, né? Praticamente virou aqui um pântano aqui. Olha como é que ficou a situação, tá vendo? Areia pura aqui. Como a gente vai abrindo o canal, ele naturalmente começa a buscar o seu traçado. Não é a curva. Então ele foi abrindo aqui. Aqui já é o trabalho das máquinas, a gente procurou, como o material ele não tem agregação, a gente deitou bem o talude, não dava para a gente trabalhar com o talude mais em pé. Então os produtores perderam essa área, mas a gente tinha que fazer esse tipo de trabalho, né? De retaludamento com esse ângulo aqui, é um ângulo que a gente chama a nível de grau de mais de 1 para 1. E avançando, é uma área plana, quando você tem um aclive, fica mais fácil da gente ganhar altura. Quando a gente está numa área plana, para conseguir ganhar uma altura de talude aqui é difícil, né? A gente estava trabalhando emergencialmente, não tinha como entrar topógrafo, não tinha como fazer topografia, então precisava de... Mas eu tenho que agradecer muito aos operadores que trabalharam com a gente.